Olá, quero falar com você hoje a respeito da inclusão, famigerada inclusão das pessoas com deficiência, especialmente nas escolas. E quando eu falo em escola, a lei determina que a inclusão ocorra da pré-escola à pós-graduação. Antes mesmo de falar da inclusão, eu tenho que falar do modelo adotado pelo Brasil que define a deficiência. O modelo até então existente no Brasil, antes da Lei 13.146 de 2015, esta lei é que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Inclusão, também assim chamado. Antes desta lei vigorar, o modelo adotado no Brasil era um modelo atrasado, já não mais adotado em quase a grande maioria dos países, né? Especialmente os Estados Unidos, da América do Norte. O nosso modelo era um modelo médico. O que significava isso? O indivíduo ele era considerado deficiente em razão de um defeito físico, sensorial, intelectual, mental. Ou seja, você era deficiente por ter essa dificuldade de locomoção, de raciocínio, de visão, de audição. Parece que esse modelo, quando a gente assim coloca, é o modelo que exprime a realidade. Só que, em razão do modelo médico, o que acontecia? Os deficientes não tinham proteção alguma. Os deficientes tinham que se adaptar à realidade da sociedade e não a sociedade se adaptar à realidade do próprio deficiente. Quando eu prestei vestibular, você não tinha um minuto a mais de tempo como deficiente. Nas escolas, não interessava o fato de você ser deficiente. Por quê? Porque você tinha que ser tratado como qualquer pessoa não deficiente. Então, nenhuma adaptação podia o deficiente exigir, eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação e também barreiras atitudinais. E com isso, por exemplo, eu ingressei na escola, retornei à escola, né, porque eu comecei a estudar em 1971, com 6 para 7 anos de idade, e tive alguns descolamentos de retina, e quando eu fiquei efetivamente cego, eu retornei à escola em 1977. Eu tinha 12 anos para 13. E tive que retomar os estudos a partir do terceiro ano, na época chamado primário, hoje ensino fundamental. E eu fui estudar numa escola que tinha poucos deficientes e a grande maioria, 99,9%, de crianças não deficientes. E me colocaram numa sala de aula e eu tinha que me virar. Não tinha material em braille. Tinha uma professora braille que até me alfabetizou em braille, mas ela deixava muito claro que a função dela era só transcrever as provas. Eu fazia a prova em braille, ela lia a prova e transcrevia a caneta, passava a caneta por cima, sem alterar nada. Até os erros de ortografia, se eu tivesse, eles eram indicados. Essa era a função da professora Braille, alfabetizar um cego, no meu caso, né, e transcrever as provas. Material algum, a escola se responsabilizava. Não havia material em braille. Eu já tive a oportunidade até de falar para vocês, em outros vídeos, essa realidade. Então, o deficiente tinha que se virar. Eu, quando ingressei no Mackenzie, e não falo isso com mágoa da instituição, que fique bem claro, eu sou muito grato ao Mackenzie, que me deu a minha formação de bacharel em Direito. A instituição não tem nada a ver com isso. As pessoas que dirigiam a instituição não podem ser confundidas com a própria instituição. Quando eu ingressei no Mackenzie, eu fui perguntar para o diretor de campo o que o Mackenzie poderia fazer para me auxiliar, né, no conhecimento que eu pretendia ter.
da própria universidade. E ele foi muito claro, objetivo. O senhor não tem que se adaptar à realidade da universidade. Nós não vamos fornecer nada mais para o senhor além do que a gente fornece para qualquer aluno que enxerga. Não é a universidade que tem que se adaptar ao senhor, é o senhor que tem que se adaptar à sociedade. E dentro desse contexto, desse modelo médico, o deficiente, dependendo da deficiência, era chamado de civilmente incapaz. O que significa isso? Alguns deficientes, para praticar determinados atos da vida civil, dependiam da representação dos pais ou tutor ou da assistência dos pais ou tutores e muitas vezes do próprio curador nomeado pelo juiz. No caso do cego, não. O cego nunca foi considerado incapaz, civilmente, porque a falta de visão nunca impediu que o cego tomasse conhecimento das questões sociais que o envolviam e também exprimisse a sua vontade. Mas outras deficiências, pelo fato de ser deficiente, já colocava o indivíduo como civilmente incapaz. Modelo médico. Você é deficiente, você é que deve se adaptar à realidade da sociedade e não a sociedade à sua realidade. Eu entrei em 1983, na verdade em 1982, quando eu terminei a oitava, na época, série, hoje do ensino, do ginásio, né, que hoje é ensino fundamental, eu prestei um vestibulinho para tentar estudar na escola técnica federal, que era no Canidé, que é no Canidé. Uma escola extremamente concorrida, você tinha lá quase 10 mil alunos para 800 vagas, era um índice muito alto para efeito de colégio, e eu passei. Eu estudei muito, me reuni com outros colegas, estudei muito, muito, e passei. E foi uma das maiores frustrações da minha vida. Por quê? Quando eu cheguei na escola, eu não conhecia ninguém. Diferente da época que eu estudei no Anhanguera, no Ciridião, no ensino fundamental, especialmente. Eu não conhecia ninguém. E aí, eu simplesmente fui entregue aos leões. Né? Era um curso muito puxado e os professores, eu pedi apoio em sala de aula, e o professor virava e falava, olha, pede para o seu colega te ajudar. Né? Não mexia uma palha. Não tinha material, curso puxado. O colega que me ajudava, orientado pela professora Braille, que passava lá a cada 15 dias, a orientação que ela deu para ele, você tem que soltar o Roberto na escola para ele se virar. E eu tinha dificuldade, não estou mentindo não, para sair muitas vezes de dentro da sala de aula para ir comprar um lanche, porque eu não conhecia a arquitetura da faculdade. Muitas vezes eu fiquei sem lanche. Né? E o que aconteceu? Isso foi asfixiando a minha condição de aluno, né? Até o ponto que eu cheguei para o meu pai e falei, eu não vou mais, eu não tenho condição de ir mais. A decepção era tão grande que eu até disse ao meu pai, olha, eu vou desistir de estudar. Meu pai um sábio por excelência, um homem muito vivido, que sempre acreditou em mim, falou, não, você vai voltar para o Anhanguera, onde você estudava, e vai continuar a tua vida. Isso foi em abril de 1983, já tinha passado o primeiro bimestre no Anhanguera. Mas eles me aceitaram pela história que eu tinha construído no próprio Colégio Anhanguera, e recuperei as notas, fiz todas as provas do primeiro bimestre, recuperei e consegui caminhar. Essa frustração da Escola Técnica Federal até hoje me incomoda, porque eu assumi na época uma responsabilidade que eu não tinha. Eu comecei a me penalizar, dizendo, olha, você não está se virando, você não está se esforçando, você sabia da dificuldade, seus colegas estão se esforçando e você não está. E, na verdade, não é nada disso. Me jogaram na boca do leão. E chamaram de inclusão colocar uma pessoa com deficiência, sem nenhuma estrutura física, sem nenhuma estrutura de comunicação, dentro de uma escola difícil de ser seguida, e
Simplesmente isso era inclusão. Bota lá o deficiente, ele que se vire. Né? Quando eu prestei USP, foi outra frustração. Eu tinha uma prova em braille de 100 questões, porque eu vou fazer a expressão aqui com o dedo, quem não enxerga e está ouvindo, eu vou dizer mais ou menos uns 3, 4 centímetros de altura das folhas em braille, porque o braille ele tem um volume, ele tem um padrão que não tem como diminuir. E a dificuldade para o cego ler uma prova em braille, especialmente da USP, é que você tem que, às vezes, analisar um texto, um gráfico de geografia, de física, e diferente do que acontece com uma pessoa que enxerga, que bate o olho e tem a visão do todo, o deficiente ele tem que apalpar, tatear e ir pegando ponto por ponto, isolado, até construir mentalmente a figura que está ali. Então, uma pessoa que enxerga, bate o olho num plano de física, de um gráfico de física, de geografia, bate o olho, em 30 segundos, 1 minuto, entende. Percebe, absorve o que aquele gráfico está indicando. Ele pode até não saber resolver, mas ele consegue ver ali o design e tentar desenvolver o raciocínio. Um cego não. Um gráfico desse demora às vezes 15, 20 minutos, porque é impossível. O cego não tem essa visão global. Não obstante, os cegos prestavam o exame e tinham o mesmo tempo de duração da prova. É claro que eu fui muito mal, não consegui nem terminar de responder todas as questões, não houve tempo. Tive que chutar aquelas que eu não pude naturalmente raciocinar. Então, frustração da Federal, frustração do vestibular na USP, que era o meu sonho de entrar no Largo São Francisco. Enfim, entrei no Mackenzie, aí uma porrada no Mackenzie, o professor fala isso, diretor, e não sou eu que tenho que me adaptar, aliás, que não é a universidade que tem que se adaptar à minha realidade, sim o aluno, e eu tive que caminhar. Esse era o modelo médico, modelo desumano, um modelo que tratava as pessoas deficientes e não deficientes no mesmo plano de igualdade, a chamada igualdade formal. Igualdade formal é você tratar igualmente pessoas que muitas vezes são desiguais. E a deficiência, no plano sensorial, físico, mental, intelectual, aponta um indivíduo que tem dificuldade que é diferente daquele que não tem. Então, como é que você vai tratar igualmente pessoas desiguais? Não, isso é igualdade formal e é injusta. A verdadeira igualdade é a material, é a substantiva, em que você trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Como é hoje, está assim prelecionado no artigo 5º da Constituição Federal. E na década de 70, esse modelo médico ele passou a ser recusado pelos estudiosos da pedagogia, da didática, especialmente aqueles que estavam ligados às questões das pessoas com deficiência. E nos Estados Unidos surgiu um modelo social, e hoje, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o modelo adotado. O modelo social, ele não considera o indivíduo deficiente pelo seu próprio impedimento prolongado. O que é o deficiente? Como é que a lei define o deficiente? É a pessoa que tem um impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em contato com 2 ou mais barreiras, e barreiras que podem ser arquitetônica, de comunicação, atitudinais, não consegue não consegue interagir na sociedade ou tem essa interação dificultada e, portanto, merece ser tratado com igualdade material, né, para que ele possa ser incluso, para que possa haver inclusão. Então, o modelo social adotado na década de 70 nos Estados Unidos e praticamente adotado em todo o mundo hoje,
e coloca o seguinte: a pessoa com deficiência, ela não é, só pela deficiência, considerado incapaz. A deficiência é uma característica que tem a pessoa, como outras que nós temos. Cor do olho, cor do cabelo, altura, cor da pele. Não é a deficiência, não é esse impedimento prolongado, físico, mental, intelectual, sensorial, que determina a deficiência do indivíduo. Não. O que determina a deficiência é a impossibilidade, em razão do impedimento prolongado, a impossibilidade desse indivíduo interagir em pé de igualdade com outras pessoas da sociedade. Ou seja, a deficiência, ela não é do indivíduo que tem o impedimento prolongado, físico, mental, intelectual, sensorial. A deficiência é da própria sociedade, que não se adapta à realidade de uma pessoa deficiente. Veja que mudou. No modelo médico, não era a sociedade que tinha que se adaptar à pessoa com deficiência. Era a pessoa com deficiência que tinha que se adaptar à realidade social. O modelo social, hoje adotado em todo o mundo, inclusive no Brasil, determina o contrário. Não é a pessoa deficiente que tem que se adaptar à sociedade, mas a sociedade que deve se adaptar à pessoa deficiente. De que forma? Por meio da acessibilidade, eliminando barreiras arquitetônicas, barreiras na comunicação, barreiras atitudinais. Então, é a não adaptação da sociedade para recepcionar a pessoa com deficiência que faz com que esse indivíduo efetivamente seja deficiente. Vamos dar um exemplo. O indivíduo é surdo e vai a uma repartição pública. E ao chegar à repartição pública, o funcionário não conhece Libras, que é aquela linguagem que o surdo usa para se comunicar. O funcionário despreparado não atende esse indivíduo e não conhece Libras. E não consegue o surdo se comunicar. Ora, esse surdo, ele é deficiente? É a surdez que faz que ele se torne deficiente? Não. O que torna deficiente a comunicação é a falta de preparo, de acessibilidade na comunicação do funcionário que atende esse indivíduo. Se ele chega a uma repartição pública e o funcionário conhece Libras, a comunicação vai ser perfeita. E esse indivíduo vai poder entender o que o outro fala, como deficiente que é, e poder também, como deficiente que é, se comunicar. Então, mudou. O modelo é social. A deficiência, ela não resulta efetivamente do impedimento prolongado que uma pessoa tem, físico, mental, intelectual, sensorial, mas sim da não adaptação da sociedade para atender esse indivíduo. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, apresenta diversos dispositivos que determinam a eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação e atitudinais. Inclusive, é bom que se diga que a não adaptação do ambiente, o não atendimento à acessibilidade é crime. Por que é crime? Porque é considerado um ato de discriminação. E a pena aplicada ao responsável por isso é uma pena de reclusão, até 8 anos de cadeia. Está na Lei 7.853, de 89, artigo 8º, e foi recepcionado pela Lei 13.146, de 2015. Os artigos 88 e seguintes dessa lei tratam da discriminação como crime, que é. E repito, a falta de acessibilidade é considerada discriminação e, portanto,
uma conduta ilícita com condenação penal possível de ser aplicada. Muito bem. Hoje, portanto, o modelo social é que vigora. A lei existe. Ela está sendo aplicada no Brasil? É claro que não. O Brasil ainda tem que caminhar muito. Melhorou. Hoje, se um cego for prestar um concurso público, quando ele presta um vestibular, quando ele presta, inclusive, faz uma prova em sala de aula, eu sou professor universitário, já tive alunos deficientes, há necessidade de se atribuir um tempo maior para a pessoa com deficiência, especialmente se for um cego, por toda a dificuldade que eu mencionei anteriormente. A mesma coisa no concurso, inclusive há vagas no concurso e também vagas na iniciativa privada, como cotas, para que deficientes possam ser recepcionados. Mas a questão da deficiência ainda no Brasil é um tabu. A questão da deficiência ainda, infelizmente, é algo que não foi assimilado por ignorância, inclusive, dos próprios educadores. Tá? Quantas vezes eu, nesses 25 anos como professor, eu já ouvi o seguinte, em sala de professor, na sala dos professores, tem um aluno deficiente, eu não tenho obrigação de ensinar. Quando eu estudei, eu não tive nenhuma especialização nessa área. E eu não sei como lidar. Ora, isso, no mínimo, é falta de sensibilidade, é falta de humanidade. Se você não sabe, você não aprendeu, sente com o deficiente e veja o que é necessário para que ele possa conhecer efetivamente os seus direitos e mais, possa efetivamente absorver o conteúdo que você, em sala de aula, efetivamente vai dar. Né? Eu tive grandes professores que se preocuparam comigo, mas tive professor também que chegava na lousa, botava lá um exercício de matemática e falava, você baixa o x para cá, bota o y para lá, bota o w para cima e o resultado é esse aqui. E eu ficava boiando. Ora, isso não é questão de preparo, isso é questão de razoabilidade, é questão de humanidade. Então, a questão da deficiência ainda é algo que não foi efetivamente enfrentado pela sociedade brasileira. Eu venho batendo nisso há muito tempo, inclusive desenvolvi por 16 anos um trabalho na Universidade de São Judas Tadeu a respeito do SOS Direito, que agora está na minha página, exatamente para informar as pessoas com deficiência os seus direitos básicos e também instruir a sociedade a olhar diferentemente para essas pessoas, não como ato de benevolência, não como ato de compaixão, mas como um ato de justiça, de respeito à igualdade. Eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou dono de um bar, eu sou diretor de uma escola, eu tenho que encarar a realidade. O deficiente faz parte da sociedade. Nós temos 45,6 milhões de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Brasil, pela a estatística do IBGE de 2010. Né? Isso efetivamente pode ser até que tenha aumentado. Então nós temos sim o dever, enquanto cidadão, deficiente ou não, de reconhecer esses direitos que existem e eliminar barreiras arquitetônicas na comunicação e também atitudinais. Né? O pior preconceito, e a barreira atitudinal aqui é evidente, o pior preconceito é o velado. Né? O deficiente chega numa empresa, ótimo, dá aqui o seu currículo, beleza, você vai ser aqui, dá a entender que você vai ser bem tratado como qualquer pessoa, com igualdade de pessoa, como qualquer pessoa não deficiente, com o mesmo pé de igualdade, e quando o deficiente sai, ele joga o currículo na lata do lixo, fala que deficiente não, vai dar trabalho para a empresa, vai gerar custo, né? E se esquecem das pessoas com deficiência. Então, a gente precisa fazer um trabalho, a gente precisa fazer um trabalho, enquanto deficiente e não deficiente, um trabalho de aculturamento, aculturação, melhor dizendo.
criando uma cultura pró-deficiente, para mostrar para o próprio deficiente os direitos que ele tem e para a própria sociedade os deveres que ela deve cumprir para que o deficiente seja efetivamente incluso no processo social. Aliás, dentre vários princípios que estão na Constituição e que dão base para esse tratamento igualitário que tem que ter o deficiente, dentre vários princípios, como o princípio da dignidade humana, princípio da cidadania, princípio da igualdade, igualdade material, há um princípio que é fundamental, que é o princípio da solidariedade. Solidariedade não é ato de benevolência. Solidariedade é dever, é norma. Quando uma pessoa não consegue prover as suas próprias necessidades, quem deve fazer isso? A família. Quando a família não pode fazer, quem deve fazer isso? O Estado, na figura da própria sociedade. Então, atender às necessidades de um deficiente, eliminar as barreiras arquitetônicas de comunicação e atitudinais é um dever normativo, é lei, é o respeito ao princípio da solidariedade. A sociedade não faz mais do que a sua obrigação. O Estado não faz mais do que a sua obrigação. E, para terminar esse vídeo, fechando, inclusão na educação. Existe inclusão hoje dos deficientes no plano educacional? Não. Como não existia na minha época. Só que na minha época não existia nem lei que protegia o deficiente. Né? A Constituição de 88, pós-ditadura, é que criou a base para o arcabouço de normas de proteção das pessoas com deficiência. Na minha época não existia. Na minha época eu vivenciava o tempo de chumbo, como se chama, da exceção, da ditadura. E ditadura não está preocupado com o ser humano, ditadura está preocupado com o poder. E o ser humano é esquecido, seja a ditadura de esquerda ou de direita. Foi com a Constituição de 88, chamada Constituição Social, que se preparou todo o sistema normativo para que surgissem leis de proteção às pessoas com deficiência. Então, hoje, o deficiente tem lei que o protege, mas efetivamente inclusão não. Sabe por que não tem inclusão? Porque se confunde educação inclusiva com sistema educacional de inclusão. São coisas totalmente diferentes. Educação inclusiva é você colocar um deficiente numa escola e ele que se vire, à luz do modelo médico que existia. Sistema educacional de inclusão, que atende o modelo social e que é efetivamente o modelo que tem que ser seguido, é mais que colocar uma pessoa deficiente na escola, simplesmente. É você preparar a escola, eliminando barreiras arquitetônicas, é você instruir os professores para que eles saibam como se comunicar com uma pessoa deficiente, é preparar a própria escola com apoio, apoio didático, apoio humano. Hoje as escolas têm o dever de colocar ao lado de uma pessoa deficiente em sala de aula uma pessoa que possa auxiliá-lo nas tarefas em sala de aula, por exemplo, na leitura da lousa ou no data show, a descrição do próprio ambiente, até a condução do próprio deficiente. Mais que isso, né? Educação inclusiva, sistema educacional de inclusão, adaptação da escola, instrução dos professores, apoio humano, apoio tecnológico, é também inserir esse deficiente junto aos seus colegas, mas preparar as crianças para recepcionar esse indivíduo e respeitá-lo como deficiente, mas ser humano que é. Porque o deficiente, ele, quando criança, tem muita dificuldade. Eu mesmo, quando perdi a visão com 10 anos, eu tinha as crianças que me ajudavam, mas na hora de brincar,
porque eu não podia brincar efetivamente, exercer o lazer que eles exerciam, eu era excluído. Então, as crianças, muitas vezes em casa, não são instruídas pela família como lidar com uma pessoa deficiente. Então, o sistema educacional de inclusão é mais do que colocar um deficiente em sala de aula com crianças ou com estudantes que não são deficientes. É mais que isso. É um sistema, como eu disse, é todo um processo, que, aliás, começa no transporte, né, que tem que ser adaptado para que essa criança tenha autonomia no seu deslocamento e segurança em fazê-lo. Adaptação do transporte, adaptação da escola, eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, preparação dos professores, né? O deficiente não tem que ser tratado diferentemente, ele tem que ser tratado igualmente, mas atendendo às suas necessidades em razão da deficiência. O professor tem que estar preparado para isso. É instruir as crianças, demonstrar às crianças que uma criança deficiente pode não brincar com elas, muitas vezes pela deficiência, mas tem possibilidades de outras atividades lúdicas, né, para você dar uma boa formação para essa criança não deficiente, inclusive uma questão humanitária. Só para fechar, o sistema educacional de inclusão ele vai da pré-escola à pós-graduação. E o deficiente deve sim conversar com a direção da escola, ele próprio ou seus representantes, para que esse sistema educacional de inclusão seja respeitado. E não sendo respeitado, ele deve sim buscar as autoridades públicas para que esses direitos sejam cumpridos. Duas coisas, dois tabus. Primeiro, no plano do trabalho. O deficiente não pode ser empregado e cumprir a cota porque não tem ninguém, não foi encontrado nenhum deficiente qualificado. Ora, uma empresa, quantas vezes dá cursos de qualificação para pessoas que não são deficientes, para inseri-las no trabalho? Por que o deficiente também não pode ter efetivamente esses cursos, né, de qualificação? Por que ele tem que ser visto diferentemente? E na escola, o grande tabu é o seguinte, especialmente nas escolas privadas. O deficiente ele vai gerar muito custo para a escola e, portanto, o que ele paga não cobre a despesa atribuída para ele. Sim, mas quando se tem um contrato de prestação de serviço educacional, você não vê isoladamente cada estudante. Você vê uma massa de estudantes, portanto, um interesse coletivo, e vê do outro lado a escola. E essa massa de estudantes, ela paga um valor por mês. E a eventual bolsa a alguém que seja deferida ou alguma adaptação que gere custo, ela não sai imediatamente do bolsista ou do deficiente, do seu bolso, mas sai dos demais. Senão fica muito complicado. Nem bolsa poderia ser atribuída, né? E quantas bolsas são atribuídas? E mais, isenções tributárias, né, que eventualmente a instituição pode ter, se não isenções, benefícios. Vocês sabem que se uma escola não adaptar a realidade para o deficiente, ela pode perder até financiamentos públicos, né? Então, atendendo essas necessidades, vai ter efetivamente a escola benefícios financeiros econômicos que ela não teria se não atendesse a necessidade do próprio deficiente. Deficiente, não desista dos seus sonhos. Você vai ter dificuldade se você está num momento aí de vida escolar, profissional. A dificuldade existe, mas não se vergue para as dificuldades. Eu preferi, na Escola Técnica Federal, quebrar a vergar, porque eu poderia ter ficado lá e os professores me atenderem por benevolência e me atribuírem nota por benevolência. Eu não vergo, eu prefiro quebrar a vergar. Foi muito difícil, mas foi importante para a minha vida, que me ensinou também a perder, embora eu não tivesse culpa, e me ensinou, acima de tudo, lutar e ganhar.
Um verdadeiro homem a gente não conhece na vitória. Um verdadeiro homem a gente conhece na derrota. Porque é aí que o indivíduo tem que ter força, personalidade para se levantar e dar a volta por cima. Você, deficiente, não esqueça do que eu estou dizendo. Você tem toda a possibilidade de vencer na vida. Depende de você. E lute pelos seus direitos, inclusive judicialmente, se for necessário. E aquele que não é deficiente, eu deixo também esse recado. Não desista dos seus sonhos. Olhe as suas dificuldades no olho a olho e faça elas se vergarem diante de você e da sua força de vontade e persistência. Um grande abraço, até a próxima.